Não deixe o pecado tomar conta do seu coração. Mesma coisa. Se o pecado mora em mim, é porque eu estou contaminado pelo mal. Pronto, eu não vou ter paz vivendo de pecado. Enquanto eu estou vivendo de pecado, significa que o demônio está agindo na minha vida. E ele vai me tentar. E ele vai querer, a cada vez mais, possuir a minha vida. Por isso Jesus está dizendo, a paz, olha, o príncipe deste mundo, mas ele não tem poder sobre mim. Ele não deveria ter poder em mim e em você. Se ele está tendo poder, é porque nós abrimos a porta para ele. Nós o permitimos entrar na nossa vida. E ele está fazendo o estrago que ele quer dentro de nós. Por isso existe tantas contendas, tantas brigas, tantas situações na nossa vida que fazem mal a nós e aos outros. Nós vamos envenenando a vida dos outros com os nossos pecados, com as nossas misérias. Porque o demônio está agindo na nossa vida porque nós o permitimos. Jesus está dizendo, ele não tem poder sobre a sua vida. Ele não tem poder sobre mim. Mas se você deixar, ele tem poder. Então, as pessoas às vezes vão dando poder para o demônio. Olha como é fácil. Ele vai tirando a sua atenção, vai colocando você para ver outras coisas. Coloca você aqui dentro da igreja com pensamento lá fora. Quantas pessoas que vêm na igreja, às vezes às vezes a gente fica vendo as pessoas na igreja, às vezes lendo outra coisa, com o celular na mão fazendo outra coisa. Ela está aqui? Não. Ela está lá fora. Está lá no mundo de fora, não está na igreja. Então a pessoa entra aqui, vem, mas vem para estar com Deus? Não. Ela está sendo alimentada pelo mal. Lá de fora. Às vezes a pessoa atende telefone dentro da igreja. Ela está interessada na missa? Veio para a missa? Não. Ela está preocupada com as pessoas lá fora. Com o mundo lá fora. Ela vai ter paz? Não vai. Não vai ter paz. Ela só está aqui, mas ela não vive aqui. Então, Jesus está dizendo desta paz que às vezes nós não vamos ter porque nós estamos sendo contaminados pelo mal. Deixamos ele entrar, abrimos as portas para ele. A porta está aberta, não depende. E como que eu vou fechar a porta? Como que eu preciso fazer para fechar a porta? Por isso que a igreja oferece, Deus oferece a confissão. Para me arrancar o mal do meu coração, da minha vida. Ele oferece a confissão. Porque quando eu fizer uma boa confissão, realmente, que eu fizer uma confissão naquilo que a igreja, que Deus prescreve para mim, porque a confissão prescreve que eu esteja o quê? Consciente do meu pecado. Segunda coisa, arrependido. Significa que eu não vou fazer mais. Terceiro, vou começar uma vida nova. Disposição de iniciar uma vida nova. Isso é confissão. Quando eu vou lá confessar, e volto para a vida de pecado, é sinal que você não estava arrependido. Você só confessou a culpa do pecado. Ai, me senti culpado, fui lá confessar. A culpa não vai te levar para o céu, não. O que vai levar para o céu é o arrependimento. E você só terá paz se você se arrepender. É o arrependimento que me leva à salvação. Não é a culpa. Culpa você terá, mas ela não vai mudar a sua vida, porque você vai se sentir culpado. Tem gente que, por causa de um pecado, se sente culpado a vida inteira. E a culpa é necessária para mim não fazer de novo. Mas o arrependimento me dá a graça de mudar, de ter paz. Aí a pessoa fala mal de você e você não vai sentir mais ofendido, porque você não está mais vivendo aquela vida. A pessoa te calunia, você não vai ficar mais com raiva, porque você não está vivendo mais aquela vida. Você está em paz com Deus. Você está em paz contigo mesmo. Você está vivendo uma vida nova porque você está em paz. Porque aqueles pecados, aquela situação, ela já foi destruída. Eu me lembro um dia, quando eu cheguei em casa, eu pedi perdão para minha mãe de muitos pecados que eu tinha feito.
Aí, passado uns 20 dias, minha mãe começou a falar tudo de novo. Eu falei, mãe, a senhora já me perdoou. Eu já pedi perdão de todos esses pecados. Então, eles já são perdoados, eles não têm mais poder sobre mim. Eu estava em paz. Por quê? Porque aquele pecado já não mais morava no meu coração. Cheguei na minha cidade, aí as pessoas, eu dancei com você, fiz isso, fui no carnaval. Falei, mas eu já mudei de vida, eu sou padre agora. Não estou mais nessa vida. A pessoa está parada lá no carnaval. E eu estou vivendo agora já anos de padre, e ela está lá parada no carnaval. Mas eu estou em paz, porque eu estou vivendo em Deus. Não mais a vida velha. Por isso nós temos que ter consciência de que nós vamos passar pelas provações. Provações é uma coisa, tentação é outra. Provação é o que São Paulo está fazendo, está vivendo a santidade, está vivendo a dignidade, está vivendo a honra. E de repente ele é apedrejado, ele é cuspido, ele é humilhado, mas ele levanta como que nada tivesse acontecido e vai embora porque ele está servindo a Deus. Aquela humilhação não tira a alegria do coração dele de servir a Deus. Isso é provação. Agora, a tentação é porque o pecado que mora em mim, eu vou ser tentado pela minha carne e pelo demônio. Duas tentações que nós temos. A tentação da minha carne é porque os pecados que estão em mim alimentam a minha vida. Ele nunca vai ser saciado no meu coração. Então, eu vou ser tentado pela minha carne, pelos meus pecados, pelos meus vícios, pelas minhas dependências, pelas minhas atitudes. E aí o demônio sabe aonde está o pecado, ele vai te alimentar com o pecado. Ele vai colocar na sua vida, ele vai te tentar para que você continue pecando, continue xingando, continue brigando, continue fazendo mal. Ele vai te dar esse subsídio para você. Ele vai te alimentar com a tentação. Ele vai colocar a situação. Aí por isso que Jesus vai dizer, a sua boca fala o que está cheio o seu coração. Se está cheio de Deus, São Paulo levantou e foi anunciar o Evangelho. Ele foi falar de Deus para outra comunidade. Ele entrou na cidade, ele não desistiu porque ele estava cheio de Deus. Ele ia falar de Deus, ele não foi falar de quem bateu nele, quem espancou, quem jogou pedra nele, não. Ele foi falar de Deus, foi levar a salvação para aqueles que tinham jogado pedra nele. Agora quem é tentado por causa do seu pecado, vai continuar na vida de pecado. Aí vai falar o quê? Vai xingar, vai falar mal, vai reclamar, vai ofender, porque a boca dele, o seu coração está cheio de quê? De Deus ou dos pecados? Deus ou das misérias? Está cheio das misérias. Quando você se pegar xingando é porque você está se alimentando do demônio, não de Deus. Quando você pegar falando mal, caluniando, difamando, você está se alimentando do demônio e não de Deus. Quando você estiver fazendo fofoca, você está alimentando do demônio e não de Deus. Então nós temos que ter consciência de quem nós estamos nos alimentando. São Paulo levantou e foi pregar. Depois de ser dado como morto, ficou de pé, você imagina como é que devia estar ele. Cheio de pedrada, sangrando, ferido, levantou como se nada tivesse acontecido. Não abriu a boca para reclamar de quem jogou uma pedra nele. Essa é a atitude nossa de cristão. Essa é a nossa atitude. Esse é o nosso jeito de ser. Essa é a aprovação. Porque tentado você vai ser, e se você deixar, você vai se alimentar do mal. Das insígnias de Satanás. Triste, né? Quem está mandando no seu coração? A gente precisa desconfiar. Saber quem está mandando. Sem Deus, se coloca de pé e volta a servir, sorrindo com alegria. Se está querendo matar e destruir, é porque está servindo ao outro. É facílimo de decidir as coisas, né? É só a gente ter discernimento. Fechamos nossos olhos por um instantezinho, vamos pedir essa graça. Hoje Deus nos trouxe aqui, para que nesse dia de hoje nós nos alimentássemos da sua palavra, dos seus ensinamentos, para que você tenha paz no seu coração. Vai acontecer muitas coisas, mas você está com os olhos em Deus. E a sua serenidade, a sua bondade, o seu amor, o seu carinho, o seu respeito, vai te dar alegria de saber que você está vivendo
na santidade, na dignidade, que você não está se alimentando de pecado, você não está se alimentando de miséria, você não está se alimentando das pessoas, mas de Deus. Que o Senhor possa colocar essa alegria do Espírito Santo em nós, essa força do Espírito Santo, para que nós possamos resistir às insígnias de Satanás, os ataques dele na tentação. Que Deus nos dê essa graça no dia de hoje, né? Que nós possamos cada dia mais trabalhar para o reino de Deus, né? Que bom que vocês, colaboradores, estão trabalhando também para o reino de Deus.